Olá, você que nos acompanha aqui pelo canal Vento Norte. Eu sou o professor Davi Leal e, dando continuidade à temática da cabanagem da Amazônia, um dos temas mais importantes da história social da Amazônia, eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu havia mencionado no encontro passado sobre as condições ou as possibilidades de se estudar o tema da cabanagem na Amazônia a partir de dois aspectos centrais. Um é o seu aspecto factual, seu aspecto conjuntural, né, o desenrolar dos acontecimentos em 1835, e o outro, seu aspecto mais estrutural, que faz referência à história das relações sociais, do trabalho, da exploração da força de trabalho na Amazônia, tendo a experiência da escravidão e do trabalho compulsório como um elemento enraizado dentro da estrutura social da região amazônica. Então, nesse aspecto, chamar atenção para a dinâmica conjuntural e factual, o que significa isso? A conjuntura, o conjuntural e factual faz referência às décadas anteriores à explosão da cabanagem ou aos anos anteriores, a conjuntura política e social e econômica naquele contexto. Então, quando a gente fala em conjuntura, a gente está falando num período anterior, de décadas anteriores à eclosão do movimento social cabano. E quando a gente fala no factual, o movimento factual é o desenrolar dos acontecimentos, vamos dizer assim, que levaram ao estopim da cabanagem e depois todo o desenrolar do processo histórico. Já no elemento estrutural é pensar essa Amazônia na longa duração, pensar na experiência secular dos povos indígenas, das populações negras escravizadas, e aí pensar num longo processo. Diante desse quadro, e partindo dessa perspectiva mais factual, conjuntural desse vídeo, eu chamo a atenção que o movimento da cabanagem em 1835 deve ser pensado também dentro do contexto do processo de dependência do país, do Brasil, e a constituição ou a construção do que a gente chama então de Estado Nacional. Quer dizer, a ideia do Estado com seu território e com toda uma legislação que o ampara, mas também a ideia da construção de uma nação no sentido do sentimento de pertencimento daquelas pessoas que fazem parte então desse território constituído e que se veem como pertencentes ao então chamado Brasil nascente, né, o Brasil que está se constituindo. E é aí que reside um dos elementos de maior tensão dentro desse contexto, porque se a independência se dá em setembro de 1822, e a gente está indo aí para os 200 anos, para um balanço crítico dos 200 anos, por outro lado, logo em seguida, logo após o 22, essa mensagem, essa chegada da ideia de independência se dá no Grão-Pará em 1823, isso por uma série de questões que envolvem a logística de transporte e de comunicações naquele contexto. Então é em 23 que a gente tem a notícia da independência e toda uma discussão sobre de que forma então o Pará vai aderir a essa independência, o Grão-Pará. Hoje se recupera inclusive as várias revoltas e todas as tensões de guerra da independência, ou seja, se há um discurso oficial que liga a independência a uma ideia de que todos pacificamente aderiram a esse contexto nacional, a historiografia já há algumas décadas, as pesquisas dos historiadores têm mostrado que houve muito conflito e muito questionamento a essa ideia de um Brasil independente de Portugal e, sobretudo, a constituição de uma estrutura de poder situada no Rio de Janeiro. Então, é isso que se dá no Pará em 1822 para 23. A gente não pode esquecer que havia uma tensão constante e crescente entre os paraenses, entre os nascidos no Pará e os comerciantes portugueses, ou mesmo até aqueles portugueses que já estavam ou tinham filhos no Pará, os chamados adotivos, né, os portugueses ou os paraenses adotivos. Então, havia uma tensão muito forte por conta da questão do poder econômico, do poder político em Belém, e o contexto da independência fortalece ou intensifica essas tensões. Né? Quando a ideia da independência chega no Pará, ela chega
muito claramente com o argumento de que o reconhecimento do imperador, do novo governo, se dava no sentido de que ele reconhecia as possessões, as posses e os domínios daqueles que se mantessem fiel a ele e ao império. Quer dizer, a ideia da independência não vem com uma ruptura política, uma ruptura social para as populações amazônicas. Pelo contrário, reafirma e cria todo e fortalece esse passivo colonial com relação a essas populações locais. Então há um debate no Pará que recupera a ideia de que o Pará então adere, depois de longas discussões, à independência. No entanto, não podemos esquecer o aspecto muito importante desse processo, que é, por exemplo, a prisão e a morte de 250 brasileiros que questionavam a forma de independência e de adesão que o Pará tinha feito naquele momento, e eles foram presos em outubro de 1824, no chamado Brigue Palhaço. E dos 256 prisioneiros, muitos deles militares que questionavam e que até que se revoltaram nas semanas anteriores à prisão, eles se revoltaram, eles foram presos no Brigue Palhaço e foram asfixiados, jogaram cal nos presos que estavam num pequeno compartimento amontoados, e dos 256, 255 vieram a óbito. Né? Além disso, uma das lideranças, sobretudo um grande ideólogo desse movimento, Cônego Batista Campos, que já vinha animando e escrevendo nos jornais, somente no jornal local, sobre esse processo de subordinação aos portugueses, aos comerciantes em Belém, ele é preso e colocado na boca de um canhão. Mas a experiência do Brigue Palhaço e a morte de 255 prisioneiros que reconheciam a autoridade real e que se diziam também brasileiros, ou cidadãos brasileiros, essa foi uma experiência muito traumática e marcante dentro da história do Grão-Pará. Então a gente não pode esquecer que quando a rebelião, quando a cabanagem explode em 1935, há toda essa memória de ressentimento e que tem um enraizamento histórico, mas que tem a experiência do Brigue Palhaço como um elemento central. Então, a prisão do Batista Campos, que já era uma pessoa muito influente, importante, o Cônego Batista Campos. Você tem a figura do Patrônio, um jornalista também que cria ali o jornal O Paraense naquele contexto. Então, você tem, e depois o Batista Campos vai ser um dos articulistas a partir do 7º número, né? Quer dizer, então você tem todo um contexto explosivo, um contexto de tensão e de revoltas. O historiador Luiz Balcaçar Peixoto Pinheiro, um dos maiores especialistas no tema, ele vai dizer que são décadas de rebeliões e tensões que já apontavam então para um processo maior de ruptura. E essa ruptura ela ocorreu em 1935, em 7 de janeiro de 1835, no momento em que a Grande Belém ia festejar a festa de São Tomé, uma festa muito aguardada, que faz referência aí ao movimento de colheita das cidades do interior, e muita gente então ia até Belém fazer a festa de São Tomé. E no contexto em que a cidade estava sendo tomada para as pessoas da festa, é que quando ocorre, eclode a grande revolta em 1935. Lembrar que no ano anterior, o Félix Malcher, um produtor rural, na verdade, um latifundiário da região do Acará, que também vai ser uma das principais lideranças do movimento, ele estava preso por conta de que no ano anterior ele tinha promovido, ou tinha sido acusado de promover revoltas e tensões em Belém. Então, a eclosão ela surge, ela aparece, ela explode em 1835, e um dos primeiros elementos dessa grande revolta é que o representante da corte, o presidente da província do Pará, ele é morto, né? Ele, o chefe das armas, o vice-presidente de província, ou seja, as autoridades constituídas e mandadas pela Corte do Rio de Janeiro para dirigir politicamente o Grão-Pará, elas são assassinadas, e isso acaba sendo uma marca também muito forte, porque os cabanos
Então eles vinham promovendo já há décadas esse discurso de morte aos portugueses, morte aos brancos. A experiência de 1824 tinha sido muito marcante porque o Grenfell, que era o representante da corte no Pará, ele tinha sido acusado e acabou como principal responsável pelo massacre no Brigue Palhaço. Então Grenfell, o John Grenfell, era um inglês e aquele ódio aos portugueses, ódio aos estrangeiros, virou também um ódio aos ingleses e, de forma geral, era um ódio aos brancos. Então você tem esse contexto de que quando a revolta explode, em 35, ela vai tomando a cidade de Belém, as principais autoridades são assassinadas e os principais engenhos e fazendas do entorno de Belém também são tomados. Tomados, os proprietários, grande parte dele portugueses, comerciantes portugueses, são assassinados nesse contexto, e você tem então a eclosão da Grande Revolta. Em 35, então, o Félix Malcher, um dos líderes, ele é libertado e assume como o primeiro presidente cabano nesse processo. Ele passa, esse primeiro governo, ele passa uns 40 dias e logo em seguida já começa a tensionar com outras lideranças, como o Antônio Vinagre e o Francisco Vinagre. Os irmãos Vinagres também, foreiros, inclusive, nas terras do Félix Malcher, eles vão questionar o encaminhamento e o desdobramento daquela primeira revolta de janeiro. Sobretudo porque a população cabana, sobretudo os índios negros e mestiços, querem continuar o movimento de revolta, querem continuar com o movimento de acertar as contas de todo o passivo colonial com as elites locais, e o Félix Malcher disse que não, que a partir do momento que eles tomaram o poder, não precisava mais continuar a luta e aquelas cenas de acerto de conta nas ruas de Belém. Coisas que uma parte da base, então, não concorda. E aí você tem esse primeiro desdobramento dessa primeira fase da luta.